Se quiser cantar, manda bala. Pode cantar, pode. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que vem chegando aqui no nosso Facebook e também no YouTube de nossa Catedral. 19 horas nós iniciaremos a nossa Santa Missa deste quarto domingo do tempo da Páscoa, né? Domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E nós queremos acolher a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Nós vamos fazer um pequeno teste aqui com o nosso som, né? Cantar algumas músicas e preparando o nosso coração para que 19 horas nós iniciemos essa Santa Eucaristia. Foi? Você está no Face ou está no YouTube, Matheus? Todo mundo conhece, é bonito, tá? Tá bom. O salmo, você tem que responder. Tá? O salmo vai ser isso, ó. Aqui. Mas como é que você vai cantar? É por causa do fio. Então vou ficar daqui mesmo. Aproveitar para ir desejando uma boa noite a você que no YouTube está chegando. Te convidamos, se você puder, compartilhar esse vídeo. Você que está no YouTube, não no Facebook, né? Outras pessoas poderão conosco nessa noite rezar. Desejar uma boa noite para Emiliane Sabatini, para o Cássio Lápis também, para Beatriz Francischetti, para o Stuque, hoje a Lucila está aqui, né? Você está em casa. O Natanael Vieira, também a Neubi Ceneviva, a Maria do Carmo Castro, boa noite. A Ana Diva lá de Botelho, uma boa missa a todos nós. E a todos vocês que estão chegando, se vocês puderem compartilhar este vídeo, outras pessoas poderão conosco se colocar em oração. Você que está aí no Face, né? 19 horas começamos a nossa Santa Missa. Estamos ao vivo também pelo nosso Facebook de nossa Catedral. Queremos acolher a todos vocês, enquanto nós aqui estamos terminando de preparar esta celebração eucarística. Muito obrigado a todos vocês que vão rezar conosco. Nós estamos ao vivo aqui de nossa Catedral, este santuário que é dedicado a Nossa Senhora Aparecida. E daqui a pouquinho, 19 horas, nós iniciamos esta Santa Eucaristia. Assim que nós estivermos aqui, nós vamos dar um pequeno teste no som do nosso coral, para que a música também, nós sabemos quanto a música nos ajuda na oração, para que então nessa noite, como nos dizia Santo Agostinho, né, a canção nos ajude a rezar até melhor, nos ajude a rezar até 2 vezes mais. Continuar então a desejar uma boa noite a todos vocês. Se você está no Facebook e puder compartilhar, outras pessoas poderão conosco celebrar esta Santa Eucaristia. Acho que nós vamos cantar um pouquinho então, para a gente ajeitar o som do nosso coral. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz,
para as águas repousantes me encaminha. Continuar a desejar uma boa noite, queridos irmãos e irmãs, a vocês que estão entrando aqui no nosso Facebook, para que daqui a pouquinho, 19 horas, nós iniciaremos a celebração. Nós aumentamos um pouquinho agora isso aqui. Natália, dá mais uma tocadinha no violão, só para a gente ajeitar um pouquinho o som do violão, estava um pouquinho baixo. Segundo o Stuck aqui, disse que o violão estava um pouco baixo. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Pedimos mais uma vez, você que está chegando aí no nosso Facebook, se puder compartilhar esse vídeo, outras pessoas poderão conosco se colocar em oração, Nós vamos dar o último ajuste aqui no som do nosso coral. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Estamos ao vivo também no YouTube de nossa catedral, para que você possa conosco nesta noite celebrar. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou, e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos em direção. Mas ao redor da mesa se abrirão nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Já não chore, Jerusalém, alegria
ressuscitou. Quarto domingo do tempo pascal, domingo do bom pastor. Nós queremos acolher então a todos vocês que estão junto conosco para daqui a pouco celebrar esta Santa Eucaristia, aqui ao vivo de nossa Catedral Diocesana, essa nossa catedral que é dedicada à nossa mãe, Nossa Senhora Aparecida, e nós vamos ao vivo aqui celebrar essa Santa Eucaristia hoje deste quarto domingo do tempo pascal. Queremos acolher a todos vocês, desejar uma excelente noite a todos, e acolher a você que vai chegando aí. Se você está no Facebook e puder compartilhar esse vídeo, outras pessoas poderão rezar conosco nessa noite. Quero vos convidar para que a gente comece agora a apresentar então algumas das intenções que nós trazemos para essa Santa Missa. Todos vocês, queridos irmãos e irmãs que estão a rezar conosco hoje, trazem alguns pedidos, algumas intenções especiais. E nós queremos primeiramente colocar diante de Deus essa pandemia que nós estamos vivendo, para que a sua superação seja o mais rápido, o mais breve possível, que nós façamos a nossa parte, mas nós confiamos também que Deus deve e vai fazer a parte que a Ele compete. Pedimos também por todos os profissionais de saúde, nós sabemos que eles estão na frente, na luta contra essa pandemia, então pedir pela sua saúde, pela sua proteção, por todos eles que têm, de certa maneira, colocar também nossos irmãos enfermos, a cada dia muitas e muitas pessoas pedem que por eles nós possamos rezar, colocar aqueles que têm passado provação, perda de um ente querido, uma dificuldade financeira, alguns enfrentando desemprego, pelas nossas maiores dificuldades neste momento, até aqueles que têm passado a enfermidade não no corpo, mas na alma, tristes, talvez um pouco angustiados com este momento, que Deus olhe, zele e cuide de cada um também que tanto precisa da sua graça e proteção. E eu te convido também a, no silêncio do teu coração, nesse instante, coloque diante de Deus aquele pedido, aquele clamor que você traz para essa Santa Eucaristia. Hoje, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, então nós queremos também rezar pelo nosso Santo Padre Papa Francisco, rezar pelo nosso bispo, pelos nossos padres, pelos religiosos, pelos missionários, por tantas pessoas que também no mundo afora respondem sim, tantos leigos e leigas engajados que na sua missão, nas comunidades, nos diversos ministérios, assumem com alegria o anúncio do Santo Evangelho. Eu te convido também, coloque tua intenção, coloque teu pedido, para que daqui a pouquinho nós iniciemos esta Santa Eucaristia. E preparando então o nosso coração, nós vamos agora também clamar o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a melhor rezar. É esse Espírito que nos dá as condições para que nós tenhamos um melhor encontro com o Senhor. Então é esse Espírito Santo que agora nós queremos confiantes clamar, pedindo que Ele, vindo ao nosso encontro, nos ajude melhor a celebrar esse encontro com o Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos silenciar um instantezinho o nosso ser. Te convido nesse momento a se colocar em clima de oração, para que juntos possamos celebrar este quarto domingo do tempo pascal.
luz do Senhor que vem sobre a terra inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar, na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus que vive está. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, desejo que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Redentor, e a consolação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma excelente noite a você que pelo Facebook, pelo YouTube de nossa Catedral celebra conosco essa Eucaristia, hoje desse quarto domingo do tempo pascal. Celebramos hoje o domingo do Bom Pastor, o Cristo que se apresenta como pastor de nossas vidas, aquele que conduz, orienta, que está ao lado de cada um de nós. E nós fazemos algumas intenções pelas quais celebramos de uma forma especial essa Santa Eucaristia. Rendemos graças a Deus pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Pedimos pela recuperação da saúde de nosso irmão João Alberto Graça Souza e também Lina Virgínia Graça Souza. Rendemos graças a Deus pelo aniversário natalício da nossa irmã Sônia Delgado Fernandes, a Sônia da Pascom, hoje completando mais um ano de vida. E pedimos por alguns irmãos nossos falecidos, por todas as almas do purgatório, por Orlando Grandisoli, Matilde Peruso Grandisoli, Júlia Perusso, Alcides Stuck, Hilda Perusso e também por Silvana Mara Marçaro Trevisan, 7 anos de falecimento. E agora, preparando o nosso coração para que melhor nós possamos celebrar esse encontro com o Senhor, vamos, pois, agora então assumir diante de Deus uma atitude penitencial. Para tanto vos convido, olhemos um pouquinho para esse dia que vivenciamos e reconhecendo nossas faltas, nossos pecados, imploremos o perdão do Senhor. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, piedade, piedade de nós, piedade.
que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Quantos motivos, queridos irmãos e irmãs, cada um de nós tem hoje para louvar, bendizer, agradecer o Senhor. Mas especialmente hoje como Cristo se apresenta como o bom pastor, aquele que orienta, zela, cuida da vida de cada um de nós. Vamos elevar a Deus porque vamos elevar a Deus o nosso louvor, porque nós temos um Deus que é pastor, que defende, que cuida, que zela por cada um de nós, que somos parte de seu rebanho. Então juntemos tudo aquilo que diante de Deus queremos agradecê-lo e o façamos com o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra, seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, nossos pedidos, atendei nosso clamor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória a Deus lá nos céus e paz aos seus. Amém. Amém. Ao fazermos agora o nosso primeiro oremos, eu quero te convidar a colocar, querido irmão, querida irmã, os pedidos, clamores e intenções que estão no silêncio de teu ser. Que do íntimo do teu coração também brote essa oração, essa prece silenciosa, que sem dúvida também é acolhida por nosso Deus. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza, a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isto, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com
óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía com injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 o Senhor ressurgiu, o Senhor ressurgiu, o Senhor nos liberta da morte, Ele é vida eterna. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes, fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Encontrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem todos os nossos pecados. Amém. Celebramos, queridos irmãos e irmãs, hoje esse 4º domingo do tempo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Por isso, sem dúvida, o primeiro motivo que nos coloca hoje a estarmos unidos em oração é que nós lembremos de rezar por todos os vocacionados, e especialmente pela vocação sacerdotal e pela vocação religiosa, tão necessária no nosso mundo, como nós precisamos de bons pastores no campo religioso, no campo sacerdotal, o nosso Papa, os nossos bispos, os nossos presbíteros, os nossos religiosos, para que eles possam dia a dia se espelhar no Cristo que é pastor. Por isso hoje essa precisa ser na verdade, a primeira motivação da nossa Eucaristia, a primeira motivação de nosso coração, caprichar ou reservar um tempinho entre hoje e amanhã e rezarmos por todas as vocações sacerdotais e religiosas, para que, exemplo do Cristo bom pastor, assumam belamente essa missão de conduzir, de orientar, de apacentar, de colocar-se a serviço do grande rebanho do povo de Deus, colocar-se a serviço de todos aqueles que querem e necessitam seguir o Santo Evangelho. Por isso, nos colocamos diante do Cristo, o bom pastor. Mas quando nós olhamos o Cristo bom pastor, é interessantíssimo nós vemos que Deus se identifica como o pastor, como aquele que vem conduzir o rebanho de seu povo. E é interessantíssimo, queridos irmãos e irmãs, que nós vemos o Cristo se identificar como aquele que se coloca ao lado, como aquele que serve as ovelhas, como aquele que é pastor. Imaginemos, se Deus se manifestasse a cada um de nós como um juiz, já seria muita coisa. Um juiz que pelo menos determinasse algumas regras, colocasse algumas leis, como isso seria essencial para a nossa vida, já seria muito para o nosso viver. Um Deus que, por exemplo, colocasse diante de nós algumas normas a serem seguidas, algumas regras a serem cumpridas, isso já mostraria a importância, porque nós estamos falando não de qualquer ser, estamos falando de Deus. Portanto, se Deus se colocasse apenas como juiz, colocando algumas normas, algumas balizas, alguns direcionamentos para a nossa vida, isso já seria muita coisa, porque não era qualquer um que estava orientando a nossa vida, não seria qualquer um a determinar algumas coisas em nossas existências, seria o próprio Deus. Então, se ele se manifestasse apenas como juiz, já seria muita coisa. Por outro lado, se ele se manifestasse como um rei, podemos pensar até um rei um pouco mais bravo aí, um pouco mais exigente, mas um rei que de vez em quando abrisse ali, fizesse alguns gestos de caridade, como isso já seria bom, porque não é uma caridade de qualquer pessoa que nós estaríamos recebendo, não era um governo de qualquer humano que nós estaríamos nos submetendo, mas do próprio Deus. Portanto, se Deus se apresentasse a cada um de nós, por exemplo, como um rei, que de vez em quando fizesse alguma caridade, orientasse, conduzisse o seu povo, já seria muita coisa. Mas nós nos colocamos diante de um Deus que não é juiz, diante de Deus que não é simplesmente rei, mas diante de um Deus que é pastor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje nós vemos revelado um rosto muito zeloso, cuidadoso de Deus. Talvez a figura de um pastor não seja uma figura tão próxima de cada um de nós. Não é comum nós olharmos aí um pastor cuidando de seu rebanho, como na época de Jesus, mas algumas informações são importantes. O pastor não é aquele que simplesmente, por exemplo, colocava regras para as ovelhas, dizendo assim, olha, se defendam. Se, por exemplo, viesse um lobo inimigo e dissesse assim, olha, se juntem aí, se coloquem em conjunto, para que vocês possam
se colocar na presença de Deus, para que vocês possam aí se defender do inimigo. Mas não, o pastor é aquele que defende, que se coloca diante do lobo tosqueador, é aquele que quer zelar pelo seu rebanho. O pastor, para a gente ter uma ideia, dorme junto com o rebanho. Quando eles saíam para uma grande viagem, para apacentar o seu rebanho, eles passavam dias e dias caminhando. O pastor se alimentava junto com o rebanho, se colocava ao seu lado a todo e qualquer momento. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é muito grande quando nós contemplamos a dimensão de um Cristo que é pastor. É muito comprometedor nós temos uma fé num Deus que não é simplesmente juiz, que dá balizas e normas, num Deus que não é simplesmente rei, que de vez em quando abre-se ou não a caridade e orienta o povo, mas um Deus que é pastor, que apacenta, que carrega, que se coloca ao lado do seu rebanho. Um Deus que é capaz de, quando vê uma ovelha ferida, de colocá-la no seu ombro e levá-la adiante. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é muito forte nós reconhecemos que Deus se apresenta como pastor, zela, cuida, orienta, conduz o rebanho, um Deus que se faz perto, um Deus que se coloca ao seu lado. É lógico que nós estamos muito acostumados a dizer que o Cristo é pastor de nossa vida, gostamos demais de cantar, em rezar o Salmo do Bom Pastor, como rezamos hoje, mas que nós pensemos o quanto isso compromete a nossa existência, o quanto isso nos ajuda a bem viver, o quanto isso é comprometedor, pois temos um Deus que é pastor, zela, conduz, nos carrega em seu ombro se for necessário, orienta a nossa vida, nos leva pelas melhores pastagens. E aí nós podemos dizer, nossa, que coisa linda, né? Deus é pastor de nossa vida, Deus conduz nossa existência. Qual então agora é a nossa missão? A nossa missão é nos fazermos ovelhas do Cristo bom pastor. E dentre tantas características ou condições que nós temos para se fazer do Cristo como ovelha, aquele que conduz a nossa existência, talvez uma das coisas mais belas que um rebanho tem diante de seu pastor é a capacidade de ouvir a voz do pastor. Talvez essa seja a característica mais singular que um rebanho tem diante de seu pastor. Se viesse uma outra pessoa diante do rebanho e tentasse chamar e conduzir o rebanho não iria. Nós estamos com um pouquinho de tempo esses dias, né? Qualquer dia dê uma olhadinha, pesquisem no YouTube, ou pesquisem na rede social, no Google, sobre o rebanho com seu pastor. É impressionante, né? Tem um vídeo em que o rebanho está um pouquinho distante assim, o pastor está no lugar mais alto e vai um monte de gente tentar fazer barulho, chamar um rebanho. O rebanho não dá nem sinal. Quando o pastor se coloca naquele mesmo lugar e dá o sinal de comando, todas as ovelhas se aproximam, porque o rebanho tem essa capacidade única, singular, de ouvir e identificar quando é o pastor que está lhes falando. Por isso nós então, como rebanho, reconhecendo essa grandiosidade de termos um Cristo que é pastor, que a gente assume essa missão de fazer parte do rebanho do Senhor, especialmente ouvindo sua voz. E aqui hoje talvez esteja o nosso compromisso como rebanho que tem o Cristo como bom pastor. Caprichar na nossa capacidade de ouvir o Senhor. Deus está sempre falando aos nossos corações. Deus está sempre pronunciando sua vontade. Deus está sempre se dirigindo a cada um de nós. Sejamos capazes mais do que falar, de escutar o Cristo bom pastor. Até mesmo nas nossas orações, vivenciemos orações mais silenciosas, onde nós possamos ouvir o Cristo que fala ao nosso coração. Por isso hoje, além de rezarmos pelas vocações sacerdotais e religiosas, reconhecemos que o Cristo é pastor, aquele que zela, cuida, orienta, aquele que se faz presente na nossa história. Tenhamos também a coragem de fazer esse rebanho, ouvindo mais a voz do Cristo, o bom pastor. Esse precisa ser o nosso compromisso hoje. Ao assumirmos, ao olharmos, ao reconhecermos que Cristo é pastor de nossa vida, assumamos isso como um compromisso de fé. Ouvir melhor a voz do bom pastor. Deus está falando sempre, se comunicando ao nosso coração. Tenhamos coragem de ouvir, tenhamos coragem de escutar. Mais do que falar hoje diante de Deus, tenhamos a coragem de silenciar e ouvir o que Deus tem a sempre nos falar. E Deus está falando sempre, nos acontecimentos da vida, na nossa oração, quando a gente se dispõe a escutá-lo, a voz de Deus é pronunciada em nosso meio. Então, como rebanho, como aqueles que assumem e admitem que tem um Cristo bom pastor, hoje nos coloquemos a ouvir a voz do nosso Cristo bom pastor. Que Ele fale ao nosso coração, que Ele fale na vida de cada um de nós. Convido a todos então juntos
a professarmos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então agora nós vamos colocar o pão e o vinho no altar do Senhor. Te convido também, apresente seu coração, apresente seus ouvidos para que você possa melhor ouvir a voz do bom pastor. Apresente também todas aquelas pessoas pelas quais hoje você reza, especialmente todas as vocações sacerdotais e religiosas. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores num dia de sombra não cuidaram e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Verdes prados e belas montanhas, hão de ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo nossa Páscoa foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra vos proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem
Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e passou o cálice aos seus amigos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dom Valdir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Pedimos hoje de uma forma particular pela nossa irmã Silvana Mara Marçaro Trevisan, que há 7 anos chamastes a vossa presença, minha prima Silvana, e também tantos outros irmãos e irmãs, parentes vossos, queridos irmãos e irmãs, que já partiram desta vida e se encontram na presença do Senhor. Vos pedimos, ó Pai, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos São Domingos de Gusmão e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor mesmo nos ensina. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como Deus é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, te convido agora a fazer a sua comunhão espiritual. Fisicamente você não pode receber o Senhor, mas através do Facebook e do YouTube de Nossa Catedral, Ele chega até você nesse momento. Faça, portanto, agora a sua melhor, mais profunda oração. Coloque-se diante do Senhor. Faça nesse momento a sua comunhão espiritual, pedindo que o Cristo Bom Pastor oriente, conduza a sua vida, abra seus ouvidos a sempre se tornar a cada dia o verdadeiro rebanho do Cristo Bom Pastor. Te convido para que juntos agora possamos fazer a comunhão espiritual. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Com alegria e esperança, caminhando eu vou. Minha vida está sempre em suas mãos, e na casa do Senhor eu irei habitar,
neste canto para sempre irei cantar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então nós queremos deixar aqui os nossos cumprimentos para nossa irmã, a Sônia Delgado, que hoje completa mais anos de vida. Sônia Delgado Fernandes, parabéns, Sônia, pelo seu aniversário natalício. Recordar que amanhã, domingo, 19 horas, aqui ao vivo de nossa catedral, temos a nossa Santa Missa pelo Facebook, pelo nosso YouTube. Hoje o nosso YouTube deu uma travada no celular, tivemos que trocar o celular durante a transmissão, por isso quem estava no YouTube acho que deu uma caída aí, mas depois acabou dando certo. Agradecer a compreensão de todos. Vocês sabem que depende das nossas tecnologias para a gente conseguir chegar até na casa, até para que juntos possamos rezar e nos colocar na presença de Deus. E no coração hoje vamos levar esse convite da palavra. Nós olhamos primeiramente esse domingo do Bom Pastor e nos comprometemos a rezar pelas vocações sacerdotais e religiosas. E reconhecemos que o Cristo é pastor, conduz, ela vai à frente, defende o seu rebanho. É um Deus que se envolve com a nossa vida. Por isso nos cabe a missão de fazer parte deste rebanho, especialmente ouvindo a voz do bom pastor. Talvez essa seja a característica mais marcante de um rebanho diante do seu pastor, que a gente capriche um pouquinho mais na nossa capacidade de ouvir o Cristo, bom pastor. Mas nós queremos agora pedir a intercessão de nossa mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, ela que é patrona desta nossa catedral, que ela possa interceder neste momento em favor de cada um de nós. Pedimos então que nossa mãe, a Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, cuide, zele, interceda em favor de todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Então agradecemos a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que celebraram conosco esta Santa Eucaristia, hoje, quarto domingo
do nosso tempo pascal, domingo do Bom Pastor. Amanhã, domingo, 19 horas, aqui também estaremos para juntos celebrarmos nossa Santa Eucaristia. Peçamos então que sobre todos nós Deus derrame a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora Aparecida, Deus derrame sobre cada um de nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas, deixemos o Cristo bom pastor guiar todo o nosso existir. Tenhamos todos uma excelente noite, um bom domingo amanhã. Fiquemos em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Por sua morte, a morte viu o fim, o sangue derramado, a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e neste homem o homem enfim se descobriu.